dinheiro, comércio, lucro, empreendimento. Sem eles, a máquina do Estado não teria funcionado. E quase todo esse dinheiro foi feito aqui, em lugares como Veneza, Antuérpia, Amsterdã, onde a liberdade era valorizada e nosso mundo moderno nasceu. A ascensão das cidades comerciais, em a tradição ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Na última vez, estudamos alguns dos fatores políticos e religiosos em ação nos séculos XVI e XVII e até vimos um exemplo detalhado de como a longa experiência do controle romano, 1000 anos antes, ainda estava gravado na face da Europa, no local dos estados católico-romanos. Hoje eu gostaria de sugerir uma outra estrutura básica, que não é política nem religiosa, mas geográfica e econômica. Em 843, os 3 netos de Carlos Magno assinaram um tratado que dividiu o império entre eles. E o Tratado de Verdun deu a um irmão o oeste, que hoje chamamos de França, e o outro, o leste, mais ou menos a Alemanha. Mas o outro irmão, o mais velho, o que ficou com a coroa imperial, recebeu uma longa faixa de terra que ia dos Países Baixos até a Itália. E por se chamar Lotário, essa terra foi chamada de Lotaríngia. A Lotaríngia parece terrivelmente artificial para um estado e impossível de defender. E, na verdade, não durou muito tempo. Mas se olharmos de novo, veremos que reflete uma realidade geográfica e econômica. Vai do Mar do Norte até o Mediterrâneo e inclui os maiores centros econômicos e as principais linhas de comunicação entre eles. O Reno, as passagens dos Alpes e, é claro, a Itália. E no século XX vai se tornar a espinha dorsal da economia europeia. Portanto, fiquem de olho nisso. Quando o comércio europeu reviveu na Idade Média, esse renascimento foi ancorado por 2 extremidades do que fora uma vez o reino da Lotaríngia, os Países Baixos e a Itália. Especialmente a Itália, onde o grande centro de comércio e produção era Florença. Aqui. Naquela época, entre as 2 extremidades, se estendia, como hoje, o eixo do comércio europeu, ao longo das passagens dos Alpes e ao longo do Reno. Cidades comerciais cresciam ou renasciam, como Colônia. E o restante do comércio girava em torno deste eixo. No norte, uma liga de cidades alemãs chamadas de Hansa, Riga, Danzig e esta Lübeck, principalmente ao longo do Báltico, ligando-se com a Escandinávia, Polônia e Rússia. No centro estava Champagne, com suas feiras, onde os mercadores do norte e do sul podiam se encontrar na metade do caminho. Lyon, entre Rhône e os Alpes, e Augsburg, entre o Danúbio e o Reno, e também perto dos Alpes. Mas a verdadeira riqueza da Idade Média estava nas entradas. Veneza, onde o comércio do Mediterrâneo se concentrava, e Bruges, onde se concentravam o comércio do Báltico e o Mar do Norte. No século XVI, no entanto, Veneza começa a decair. Não era mais a cortesã do Mediterrâneo por causa dos turcos, nem era mais a cortesã do comércio de especiarias por causa dos portugueses.
Com a era das grandes navegações, o Atlântico assumiu o poder do Mediterrâneo. Quanto a Bruges, seu porto foi obstruído e os embarques, que normalmente passariam por lá, iam para a vizinha Antuérpia. Os portugueses levavam suas especiarias para a Antuérpia e os bens pesados do Báltico também passavam por lá. Grãos, madeira e arengue, um peixe crucial quando havia 2 dias de jejum por semana e a quaresma. Mas depois a Antuérpia entrou em decadência também, arruinada pelas guerras religiosas. E a riqueza e o poder que acompanhavam a riqueza mudou para outro porto marítimo do norte, um pouco mais acima no litoral, Amsterdã. Claro que este é um relato muito esquemático e superficial de desenvolvimento que levaram 4 séculos aproximadamente, de 1200 a 1600. Mas o que ajuda a esclarecer é que em todo esse tempo e cada vez mais, a produção, a troca, o capital, riqueza, crédito, não estavam nas cortes dos príncipes, mas nestas cidades comerciais. Sem seus empréstimos, sem seus outros serviços financeiros, os príncipes não podiam agir. Eles principalmente não podiam fazer guerras, que era sua principal ocupação. Assim, enquanto estados dinásticos faziam guerra, cidades-estados faziam lucros. As cidades também criaram instrumentos e instituições básicas que iriam afetar nossa cultura consideravelmente. Por exemplo, a Veneza do século XIV concentrava os mercadores, banqueiros e trocadores de dinheiro, geralmente a mesma pessoa, não apenas em uma cidade, mas em uma pequena área perto da ponte de Rialto. Eles podiam transferir bens e dinheiro de um para outro com uma contabilidade simples. Pagamentos podiam ser transferidos sem o uso de dinheiro, sem se esperar uma feira. Saques a descoberto eram possíveis. Notas de crédito apareceram, como também algo parecido com um mercado de ações. Essas reuniões em Rialto fixavam os preços das mercadorias, taxas de juros para empréstimos públicos e particulares e depois estabeleciam os preços dos prêmios de seguro marítimo. Perto de Rialto estava a Calle delle Securità, a Rua do Seguro. Assim sendo, na Veneza do século XIV, os grandes negócios já estavam concentrados e funcionavam de maneiras que podemos reconhecer hoje. Todas estas altas finanças eram realizadas a céu aberto. Em Londres, que era um lugar distante e pouco sofisticado, os italianos se reuniam na Rua Lombard, onde hoje fica o Banco da Inglaterra, trabalhando na chuva quando chovia, mais vendedores ambulantes do que mercadores, como observou um contemporâneo. Para evitar se molharem, os comerciantes começaram a construir lógias, galerias não apenas na Itália, como no norte. Esta é em Amsterdã. Em Bruges, construíram uma numa praça conhecida como Beurseplatz. Daí deriva Beurs, ou Börse, que significa bolsa. É como o mercado de ações é chamado na maioria das línguas europeias. A característica de uma cidade comercial era ser cosmopolita e tolerante. Quando Amsterdã construiu uma nova prefeitura, a principal estátua nela era de Atlas, levando um globo com todas as nações do mundo, oferecendo seus bens a uma Amsterdã alegórica. Portanto, enquanto católicos e protestantes lutavam na Europa e no exterior durante os séculos XVI e XVII, eles ainda negociavam na Antuérpia, em Amsterdã, ou onde o comércio fosse bom. Grandes portos eram descritos como Torre de Babel ou a Arca de Noé. Eles não seriam grandes se sua população e seus visitantes não fossem capazes de coexistir e trabalhar em paz. Uma coisa que isso demonstrava era que o governo da cidade era forte o suficiente para impor segurança e ordem. As ruas eram melhor patrulhadas em Amsterdã que em Paris,
e tumultos eram rapidamente dissipados. A ordem era reforçada pelos guardas, e as companhias de guardas de voluntários das cidades faziam parte da hierarquia da cidade e de sua sociabilidade. Foi uma destas companhias de guardas de Amsterdã que Rembrandt retratou em sua pintura Ronda da Noite. E houve outras descrições de guardas e organizações que eram muito diferentes daquilo que você encontra em sociedades mais aristocráticas. Na Amsterdã do século XVII, viúvas e órfãos eram colocados em orfanatos e casas de caridade e trabalhavam na roca com lã. Os pobres merecedores recebiam comida e aquecimento gratuitos. Os orfanatos ficavam com o lixo que era coletado e vendido como fertilizante de campo. E disseram que até os gatos eram organizados em um escritório. A certas horas do dia, um grande número de gatos era alimentado e depois iam caçar nas lojas ratos e ratazanas. Ainda assim, gatos e mendigos não eram prioridade, e sim ganhar dinheiro. E grandes negócios tinham projetos tão grandes como as nações-estados. Um projeto destes era a criação de uma grande companhia cooperativa de ações para fazer comércio com as Índias. E uma companhia das Índias Orientais foi criada em Londres em 1600. Depois outra em Amsterdã 2 anos depois, e companhias parecidas as imitavam em outros países. Essas companhias trocavam uma única unidade, dividindo seus lucros entre os acionistas, que podiam comprar ou vender suas ações na troca. E dividendos chegavam a 30% ao ano. Hoje, achamos mercados de ações, companhias de ações, algo corriqueiro. Mas naqueles dias, tudo isso tinha que ser inventado e era excepcional. Igualmente excepcional foi o primeiro banco público, o Banco de Amsterdã, criado em 1610. Um banco que atraiu tantos depositantes, tantos investidores, que os holandeses sempre podiam tomar dinheiro emprestado a 2 ou 3% menos que em qualquer concorrente. E isso lhes deu uma grande vantagem nos negócios e na guerra.